Nos últimos vídeos vimos uma aplicação prática da fórmula da anuidade, que era a relação que esta tinha com a contração de empréstimos. E neste vídeo vamos ver outra aplicação prática bastante útil da fórmula da anuidade, que é a interação entre um conjunto de depósitos e levantamentos. E o que nós vamos aprender hoje é que, se o valor presente dos depósitos for igual ao valor presente dos levantamentos, a pessoa em questão consegue saldar uma conta e, no fim do período, ficar a zeros. E eu sei que isto não foi muito claro, mas com um exemplo vocês vão ficar a perceber bastante bem o que eu quero dizer. E nada melhor do que o nosso Sr. Vítor, que tem um filho, que por sinal também se chama Vítor, para facilitar, que vai tirar uma licenciatura em Economia nos próximos 3 anos. E o Sr. Vítor já tem um padrão de gastos estipulado para esses 3 anos, e esse padrão é irregular. Normalmente os livros falam em interação de anuidades em que ambos os conjuntos de cash flows são regulares, mas o mais interessante disto é que, e que eles não fazem referência, é que podemos ter um padrão irregular de cash flows, tal como eu estou a representar aqui, e através de uma anuidade vamos conseguir estipular um conjunto regular de depósitos que o Sr. Vítor vai fazer, a fim de conseguir satisfazer todos estes gastos e ficar a zeros no final do terceiro ano. Portanto, ele pensa que no primeiro ano o filho vai gastar 5.000 euros, no segundo vai gastar 12.000 porque vai para Erasmus e no terceiro ano vai gastar 6.000. E o que o Sr. Vítor quer fazer é 3 depósitos em cada ano, portanto no final de cada ano o Sr. Vítor quer fazer um depósito no banco, a fim de conseguir pagar estes gastos. E, como já devem estar a perceber, se os depósitos que o Sr. Vítor quer fazer são todos de igual montante e se os levantamentos ou gastos, que neste vídeo têm o mesmo significado, são irregulares, vai haver períodos em que o Sr. Vítor vai ficar a dever dinheiro ao banco e vai haver períodos em que o banco vai ficar a dever dinheiro ao Sr. Vítor, ou seja, em que o Sr. Vítor vai conseguir poupar dinheiro, ter dinheiro na conta. Ok, então vamos lá ver. Dados estes cash flows, o que eu comecei por dizer era que se o valor presente dos depósitos fosse igual ao valor presente dos levantamentos ou gastos, o Sr. Vítor conseguia então chegar ao final do período e ter todas as suas contas pagas e ficar com a conta bancária a zeros. E portanto vamos começar por determinar o valor presente dos levantamentos ou gastos, como quiserem. Portanto, o valor presente destes levantamentos é 5.000. E vamos assumir aqui uma taxa de juros de 7%, esqueci-me de dizer. Portanto, 5.000 a dividir por 1 mais 0,07, mais 12.000 a dividir por 1 mais 0,07 ao quadrado. E estamos a assumir que os gastos são todos pagos no final do ano. Claro que não é uma suposição realista. Quando o filho dele for tirar a licenciatura, ele vai ter gastos a meio do semestre, mas estamos a assumir que ele paga tudo de uma só vez no final do ano. E, por fim, 6.000 a dividir por 1 mais 0,7 ao cubo. E este valor presente vai dar, eu já fiz as contas antes de começar o vídeo, porque senão não tinha tempo para explicar tudo, vai dar 20.051,95 euros. Pronto, e agora o que nós temos de determinar é quanto é que terá de ser cada depósito que o Sr. Vítor vai realizar para que o valor presente dos seus depósitos seja 20.051,95. E nós no vídeo anterior já aprendemos a fazer isto. E o que nós temos de fazer simplesmente é igualar este valor, que é o nosso valor presente, a uma anuidade em que não sabemos quanto é que é cada cash flow, que é o depósito. Portanto, temos C dividido por 0,07 vezes 1 menos 1 sobre 1 mais 0,07 ao cubo. E resolvendo em ordem a C, para determinar o nosso depósito, ficamos com que C é igual a 7.640,83. Ou seja, o Sr. Vítor vai depositar no final de cada ano 7.640,83 e isso vai lhe permitir que consiga pagar os estudos dos seus filhos, do seu filho, aliás, durante os 3 anos, de forma a que chegue ao final do terceiro ano e não tenha poupado dinheiro nenhum, nem tenha ficado a dever dinheiro ao banco. Pronto, eu agora tenho aqui um quadro que vos vai ajudar a perceber a mecânica deste exercício.
E com este quadro vou-vos explicar porque é que de período para período, o que é que acontece de período, para vocês perceberem porque é que se o valor presente dos levantamentos for igual ao valor presente dos depósitos, o Sr. Vítor chega ao final do ano, do terceiro ano, e não deve nada ao banco, nem o banco lhe deve nada a ele, e fica com as suas contas todas pagas. Porque isto de dizer, se o valor presente dos depósitos for igual ao valor presente dos levantamentos, então isto acontece. Temos de conseguir perceber porquê. Porque se achamos que as coisas caem do céu, é muito mais difícil percebermos a matéria. Portanto, vamos lá ver o que é que acontece. Tenho aqui um quadro em que especifico cada período e digo, no fim desse período, quanto é que o Sr. Vítor deposita, que como descobrimos é sempre a mesma quantia, aliás, que era isso que ele queria, e essa quantia é 7.640,83. Nesse período também temos um levantamento, que é os gastos que ele tem de fazer com o filho, e, finalmente, vamos ver a diferença entre o que ele tem no banco e, das duas, uma, ou o que pediu emprestado ou o que poupou, que é aqui esta última parcela, quantia devida ao banco. E, portanto, vamos ver de onde é que estes números saíram. Ora, no primeiro ano, o seu depósito é de 7.640,83 e ele só vai levantar 5.000. Portanto, a diferença vai ser o dinheiro que ele vai deixar no banco e essa diferença está aqui. Ok? E por isso é que esta quantia devida ao banco tem sinal negativo, porque o banco é que lhe deve dinheiro a ele. Logo, o que ele deve ao banco é um valor negativo. Pronto, isto é o dinheiro que ele tem na conta, ok? Não se esqueçam que isto vai ser importante agora para o segundo período. Vamos lá ver o que é que acontece aqui do segundo período, do primeiro para o segundo período. Reparem que ele no segundo período vai depositar outra vez 7.640, mas vai precisar de levantar 12.000, ok? E o depósito dele no segundo período são os 7.640 que ele deposita nesse mesmo período, mais os 2.640,83 que ele tinha depositado no primeiro período, certo? E que renderam juros do primeiro para o segundo período. E a taxa de juros era de 7%. E isto aqui vai dar 10.466,52. Pronto, portanto, ele tem na conta 10.466, desculpa, isto é 12,52. Mas ele vai levantar 12.000 e, portanto, a diferença ele vai ter de pedir emprestada. E essa diferença é 1.533,48, que como podem ver no quadro, eu vou voltar a copiar o quadro para aqui para poderem ir acompanhando o raciocínio. Cá está. Como podem ver, essa diferença são estes 1.533,48 que ele ficou a dever ao banco. Pronto, agora, por fim, só nos falta do segundo para o terceiro período e acontece exatamente a mesma coisa. Reparem que ele no terceiro período levanta 6.000 euros, certo? Que é esta quantia aqui. E ele vai ter de pagar ao banco o que deve, que são os 1.533,48 e não se esqueçam que ele acumulou juros do segundo para o terceiro ano. Portanto, ele tem de pagar o que estava a dever no início do período, mais os juros que ficou a dever ao banco, que são 0,7, que são os tais 7%. E, portanto, como podem ver, estes 7.640 que ele deposita vão ser iguais aos 6.000 que ele vai levantar, certo? Mais o que ele estava a dever ao banco. E, portanto, a sua dívida final fica 0 euros, tal como ele queria. E pronto, é esta a razão pela qual, se o valor presente dos depósitos for igual ao valor presente dos levantamentos, a conta do Sr. Vítor fica saldada e, portanto, vai haver muitos exercícios em que eles vão dar um conjunto de cash flows, tanto podem ser regulares como irregulares, mas normalmente são cash flows regulares para vocês interagirem em duas anuidades, e vão-vos perguntar quanto é que ele tem de depositar todos os anos, sabendo que vai ter de pagar não sei o quê durante 20 anos. Pronto. E vocês já sabem que se igualarem o valor presente dos depósitos ao valor presente dos levantamentos, ele consegue garantir que consegue saldar todas as suas contas. E no próximo vídeo vamos fazer um exercício para praticar. Como eu já me estou a alongar um bocado no tempo, acabamos por hoje. Mas já agora, antes de acabarmos, deixem-me só dizer-vos que há aqui uma coisa muito importante que nós assumimos para que este raciocínio fosse verdadeiro, é que a taxa de juro ativa, portanto, taxa de juro ativa,
que é a taxa que o banco cobra ao Sr. é igual à taxa de juro passiva. Porquê? Porque não se esqueçam que, quer o banco tivesse a dever dinheiro ao Sr. como acontece aqui no primeiro período, o Sr. rendia 7% de juros, a taxa passiva, e quer o Sr. tivesse a dever dinheiro ao banco, o Sr. pagava 7% de juros, que é a taxa de juro ativa. Claro que isto na vida real não acontece, a taxa de juro ativa é superior, porque caso contrário o banco não conseguia ter lucros, mas esta condição precisa de se verificar para este raciocínio ser verdadeiro. E o que é facto é que normalmente nos livros eles esquecem-se de mencionar este pequeno pormenor, mas eu acho que era importante dizer-vos porque, caso contrário, podem ser induzidos em erro num exercício em que as taxas de juros ativas e passivas não sejam iguais. Pronto, no próximo vídeo vamos então praticar e até lá.